Sejam muito bem-vindos ao Pod Galguê e hoje trago a Teresa Soares para falar comigo sobre um pouco sobre ela, mas também sobre um projeto que vem aí que ela vai participar num dos episódios, mas isso vamos falar mais à frente e também vamos falar sobre o programa dela, o de Mulher para Mulheres e também sobre a Papoilas, o que é, vão já saber em seguida. Como é que estás, Teresa? Olá, boa tarde a todos, a quem nos segue. Olá, Gonçalo, boa tarde. Estou bem, tudo bem, sempre a andar. Ainda bem. E fala-me um pouco então sobre esta nova fase da tua vida, sobre a Papoilas, o que é esse projeto, o que é que tu achas que vai acontecer com esse projeto, como é que vai acontecer, como é que vai evoluir? Olha, a Papoilas vem de um sonho, não de menina, mas um sonho que foi crescendo dentro de mim, nem era o que é agora, era uma marca de roupa, eu ter a minha própria marca de roupa, mas como eu sempre fui muito ligada ao desporto, principalmente à natação, porque era professora de natação, criar uma linha de roupa desportiva. Ok. Opá, por N de situações foram-me cortando as pernas. Põe para trás, tudo marcado, só obstáculos, só coisas Infelizmente isso que, acontece muito. pronto, mas era dentro de casa, percebes? Não era propriamente eu. Sim, mas tudo marcado, toda a malta faz. De repente, pá, vim-me numa situação que muitas mulheres, infelizmente, se veem, o fim de um relacionamento, e o projeto veio, eu comecei a pensar, depois tive algumas amigas que incentivaram, começou a entrar no papel e houve aquela cena aquele empurrão de alguém que acreditou em ti. Pronto, começaram a surgir, fiz e registrei a marca, a Papoilas é uma marca registada, já com o logotipo registado e tudo, e começaram a sair as primeiras peças. De momento saíram só as peças de verão, t-shirts, eu queria ver tops e acessórios, Uhum. mas estou a criar novidades para o final do ano, para a Ainda bem. fase das festas. Pronto, E como é que que eu está a não correr vou essas contar. vendas? Ok. Opá, devagarinho, devagarinho, porque não é fácil Claro. implementar uma marca no mercado, as pessoas não conhecem. As pessoas que adquiriram são as primeiras a falar sobre a marca, porque a qualidade das peças é muito grande, é muito boa. Eu preferi pagar e ter qualidade, portanto, e é as pessoas que já adquiriram que estão a dar o feedback para fora. Opa, é como tudo. É como tudo. Eu costumo dizer, a Fátima Lopes começou a costurar. Opá, todos os grandes costureiros, e estamos a falar de alta costura e costureiros, eu não percebo nada de costura. Estás a ver? Eu desenho e mal, mas tenho aqui tudo. Percebes? Tenho aqui tudo. Sim. E Sabes aquilo consigo que queres. agora, felizmente, conseguimos com a inteligência artificial, eu consigo ir mostrando o que eu quero e fazendo e mostrando e tirando fotografia e mostrando até chegar àquilo que eu quero e dar-me o real. Entendes? Mas eu faço Uhum. primeiro os meus rascunhos e vou, não é assim. Não é isto. É a facilidade de poderes ver depois a peça no real, mais Claro. ou menos. A grande dificuldade é como tudo, é a confecção. Tu arranjares a confecção em pequena escala, o que não é fácil. Quem Para já, recria aquilo que tu criaste, não é? Aquilo que tu exatamente, idealizaste. mas vai, está a ir e quem está a comprar está a adorar. Os acessórios, os bonés têm Não, sido por um acaso são muito sucesso. lindos. É, Os tudo. bonés Os são muito bonés, lindos. as bolsas que também me mostraste. Eu não queria Incrível. Mesmo fazer. as camisolas e assim, os As tops. shirts, tem. Eu não queria fazer o boné preto, não me passou por a cabeça, mas os pedidos foram muitos e realmente ele ficou muito bonito. Uhum. Posso-te dizer assim, só para te dar uma ideia em questão de qualidade, é a mesma fábrica que faz para a Guess. Portanto, não estamos a falar de um boné estás a ver, de feira, não tirando coisa, não, é Claro. uma coisa com qualidade. Pronto, e as novidades, eu posso mais ou menos, ando aqui a matutar. Eu já tinha falado na agenda, queria que houvesse uma agenda para mulheres, e pá, e essa parte é isso que me tem tirado o tempo, que tens que ir a gráficas, tens que ver, pronto. E é isso. Epá, estou completamente empenhada no meu projeto.
É isso. E fazes bem, está a correr muito bem. E tu falaste sobre o teu fim do relacionamento, isso que para muita gente é algo muito devastador, algumas pessoas passam por muito, e queria saber como é que isso te afetou, mas ao mesmo tempo como é que tu renasceste, como é que foi a tua vida pós fim de relacionamento. Olha, eu, eu, Estavas eu, eu, casada, eu certo? não era casada. Eu fui Ah casada não? com Era o um pai relacionamento. dos Ok, meus filhos. Eu tenho dois filhos, um casal, que tu ok. tiveste o privilégio de os conhecer, que é um Sim, privilégio, sim. muitos dos meus filhos, já com a vida deles feita, como tu sabes. E com o pai deles eu vivi 25 anos, foi um casamento longo, pronto. Pá, por motivos, escolhas, eu achei que era a altura de, pronto, foram 25 anos complicados, era uma pessoa com vícios, mas pronto, seguiu a vida dele, seguiu a minha, e eles já estavam crescidos e mais casados, e portanto, já com a vida deles. Entretanto, tenho um relacionamento, 6 anos, que parecia o conto de fadas, o verdadeiro conto de fadas. Eu larguei tudo, eu estava fora do país na altura, e larguei tudo por uma pessoa, que foi um conto de fadas durante 2, 3 anos. Depois eu entro numa menopausa, que aí é que está o grande Hum. problema. Eu entro numa menopausa em que não fui compreendida, acho que foi o grande problema, pá, entre os problemas que a menopausa traz às mulheres, Muitas mulheres não uh, são, né? Não são compreendidas. não são compreendidas de todo, de todo. E muitas nem É sabem mania por da aquilo que nossa estão a passar ou cabeça, é quais são mania da nossa os cabeça, sintomas e não tudo mais. queremos. No início não é mania da nossa cabeça, mas depois começa a tornar-se algo, se calhar, na nossa cabeça. Entendes? Porque o tempo passa e Sim, tu começas a criar ali algo que te. Pá, não sei. Olha, eu não sei explicar. Começou assim, opa! E foi degradando, não havia entendido, foi degradando. A parte maia que eu fui largada de um dia para o outro, portanto, sem explicação, sem adeus, um adeus assim, pá, tipo, está aqui a empresa para fazer a mudança e goodbye. Nunca mais tive ligação, nem com a família com quem eu convivi 6 anos. Um, havia uma filha no meio, que eu ganhei um carinho muito especial, porque era muito mais nova que os meus, e portanto houve aqui. Um, o que é que se pode chamar a isto? Eu ainda hoje, com a família do pai dos meus filhos, mantenho contacto e convivemos. Portanto, esta parte eu não consigo perceber. E, portanto, fiquei completamente. Porquê? Porque não trabalhava, porque me foi dito que eu estava melhor em casa, ganhava melhor em casa. Foi a grande burrice da Teresa ficar em casa, uma mulher que nunca esteve em casa. Como é que tu ficas? És deixada, a casa era minha sorte, e vais para o desemprego. sim. Felizmente descontavam, percebes? E vais para o desemprego. E vens-te com 54 anos e dizes, e agora? E agora? E agora fazes só as neiras umas atrás das outras. Porque para te conseguires reerguer, é umas atrás das outras. Tu agarras-te a tudo que te aparece, a todas as pessoas que te aparecem, iludes-te com tudo o que te dizem, para te agarrares a algo para começares, para teres força para começar. E às vezes dás, né? Uhum. Desilusões e tudo, mas não é fácil, não é fácil. Daí surge a papoilas, lá está, mais uma coisa para eu me agarrar. Pois houve gente que se aproveitou dessa minha fragilidade, fiz um negócio mal, correu mal, coisa, olha, porque tudo para te agarrares, para ganhares força para conseguires sair daquele buraco. Mas posso-te dizer que estive um mês e talvez um mês e meio fechada em casa, numa depressão, numa tristeza que pá, não deseja a ninguém. Agradeço ao meu É. psiquiatra e a quem estava ao meu redor, os meus filhos, e pá, porque foi muito duro. Foi muito duro. É. Só quem passa pela depressão é que sabe bem o que é. Exatamente, E exatamente. eu acredito que sofri um pouco com isso, porque, só que em silêncio, por uma parte, digamos assim, porque estava na escola e tudo mais, o bullying foi uma das causas, mas, ou seja, não me apetecia fazer nada. Eu já falei Não disso no penso. programa veio por aí e falei, desabafei, digamos assim, um pouco sobre isso, porque realmente foi um momento muito difícil da minha vida, mas que superei, mas ao mesmo tempo ficam as marcas, né? Ficam sempre as Ah, marcas e então é sempre. Tu algo superas. muito complicado. A Supera-se, gente mas é supera, difícil. supera-se, mas fica cá coisas. É muito Ainda hoje eu difícil. posso Nem para baixo dizer que há sozinho é mágoa. algo ainda mais difícil.
é mágoa, exatamente. Houve coisas que eu não deitei para fora, obviamente, não é? Apesar que tu conheces-me e sabes que eu que rio alto e que faço muitas das vezes, é uma forma que eu tenho de defesa. Percebes? Às Também, vezes aquela Teresa que tu às vezes vês a fazer que show-off todo, não é nada daquilo. eu também tenho uma máscara, uma capa que Exatamente, me quando eu protege estou em nesse alguns show-off é momentos. quando alguma coisa me está a atormentar muito. Entendes? E é a forma que eu tenho de lidar ou com a pressão, ou com a dor, ou pronto, é assim que eu me vou agarrar. Mas com as desilusões, é a forma que eu tenho Uhum. pá, tenho este lado de ser assim, pá, olha, muito destravada, muito, mas lá está, E muitas das vezes ainda bem, é uma capa, muitas das vezes é uma capa, sim. não é o E também real. nesse tempo também veio o programa de Mulher para Mulheres. Como é que foi essa Esse, criação? o tema é assim, o de mulher para mulheres tem uma história para trás, uns anos muito para Diz trás. tempo para contar. Eu vivi em Angola Sim. durante 10 anos, eu fui para lá, eu era professora de natação cá, no estado. E eu fui para lá porque o meu irmão mais velho vivia lá e porque pronto. E o meu ex-marido era angolano, era nascido lá, era dos chamados retornados. Pronto, e nós fomos numa de arriscar, pronto. Entretanto, eu abri lá, também desesperada, porque aquilo não é um país fácil, e eu no início eu deixei cá os meus filhos, ou vou para a minha área, ou vou-me embora. Pronto, porque não é fácil viver em África, não é fácil. Mas eu comecei a gostar, não tinha, era profissionalmente, eu não estava realizada. E começo do zero em Benguela, eu vivi em Benguela, e começa, eu tive uma amiga na altura que trabalhava comigo, eu era governanta numa empresa portuguesa que tinha 80 angolanos a trabalhar e 25 expatriados. Eu governava a casa. Estás a ver? Fazia compras, não sei o que. Claro, não tinha a ver, mas tinha que ver, era de onde vinha o dinheiro e ponto final. Mas tinha uma amiga que trabalhava no escritório, e eu dizia, pá, eu dou hidroginástica, pá, isso era fixe. Eu conheço o fulano do Hotel X, então leva-me lá, o Hotel Luz, o Cláudio, eu conheço, disse, então leva-me lá. Eu cheguei lá e disse, ó, seu Cláudio, é isto, assim, assim, pá, por mim tudo bem. Se você diz que a piscina dá, por mim tudo bem. Acertámos valores, estás a ver? Claro. E eu lanço aquilo, a primeira aula tive 3 pessoas amigas da minha amiga. Pronto, eu Uhum. assim, estou lixada. Não há lá a seguir ninguém, não há lá a seguir ninguém. Entretanto, há um outro hotel que ficava em frente, que tinha uma piscina enorme, que o diretor manda-me chamar e diz: não quero vir dar aqui hidroginástica. E eu, pá, eu sou uma pessoa muito reta. Eu sou uma pessoa criada à moda antiga. A palavra vale tudo. Eu não preciso que me escrevam nada. E quem me desiludir nisso, de manter a palavra, da honestidade para mim, é pá, esquece. Acabou. Eu não preciso de documentos. E eu disse ao senhor: olha, hidroginástica não, porque quem me abriu a porta, quem me deu, foi o Hotel Luso, o senhor Cláudio, eu não vou fazer isso. Agora, se me deixar abrir aqui uma escola de natação para crianças, tudo bem. Ao homem, crianças num hotel, era um apart-hotel, uma coisa enorme, 4 estrelas, estás a ver, assim, uma coisa. A outra piscina não dava para isso, era muito pequena, dava para a hidro ou para aquilo não. Pá, e o homem, estás a ver, hesitou ali um bocadinho e disse: Sim, teve bem, ali um eu bocadinho disse: eu pé atrás. prometo-lhe que vai correr tudo bem, que eu não os deixo abusar. Olha, eu sentei-me lá, pus os papéis na rua, um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, nada. O homem olhava para mim, toda a gente com pena de mim, eu ali sentada, porque tinha o ginásio, montaram-me ali uma secretária, não sei o quê, eu ali à espera, nada. E eu a pôr papéis por todo lado. Entretanto, dá-me assim uma coisa, à minha maneira, não é? E arranco Uhum. por ali fora e começo a entrar nos bancos todos, nas repartições públicas todas da cidade. Sabem que há natação para crianças em Benguela? E a malta olhava para mim, e lá é assim que se fala. Não ofende ninguém, diz assim: olha, esta branca deve ser a maluca. Aqui ficava assim mesmo tudo a olhar para mim, estás a ver? Nada. Entro numa loja da Levis, a Levis tinha lá uma representação, um outlet, Sim. estava uma rapariga na coisa. Eu disse: olha, sabe, então, mas está a correr bem? Não, não sabia, olha que fixe, vou falar. E eu disse: não está, não aparece ninguém, não sei o que. Olha, eu sou filha da dona Filomena da Rádio Benguela. Eu vou falar com a minha mãe para lá ir ao programa de Mulheres para Mulheres, que é Ok. no sábado. E eu disse: ok, a dona Filomena manda-me ligar. Bem, pronto, eu no sábado lá vou eu toda a coisa para ir para a rádio. Só que eu ia assim, estás a ver como nós estamos aqui? Porque é um país de Sim. calor. A gente chega, não podes entrar em repartições públicas ou coisa assim. Mulher não pode, tens que ir vestido, tens que ir tapado. Então,
Eu não tinha, não levava um lenço, não tinha, eu sabia lá que na rádio não podia entrar, na rádio, vejam lá. Eu sabia nas Mesmo, reportagens públicas, o máximo agora, que pronto. ouvem é a tua voz e mais nada. Nada, Mesmo não, assim, senhor, podia entrar. Então, ia correr no restaurante de um amigo e a mulher dele tinha lá uma charpa e lá vou eu para a rádio a correr. Bem, a dona Filomena faz-me a primeira pergunta e olha, não a deixei falar mais. Tum, 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 tum. Era a minha oportunidade, não é? Porque aquilo era claro. ouvido por mulheres. Tum, 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 tum. Pronto, acabou o programa e eu vim-me embora. Na segunda-feira, isto era um sábado, na segunda-feira, para fazer Estava cheio de fila miúdos. para inscrever os miúdos, pá, e foi um sucesso. Eu estive a dar aulas 7 anos, ensinei 600 crianças, cheguei a ir à competição. Em 2015 ganhei o prémio da melhor treinadora do ano. Cheguei a ter o pedido da Federação de Natação de Angola para treinar dois atletas para os campeonatos africanos. Sim, Foi o auge da minha. Pronto, profissionalmente, para mim, foi foi o incrível. auge, é que eu adoro fazer aquilo. Aquilo é que eu amo fazer. Pronto. Ora, a dona Filomena depois convidou-me N de vezes à rádio, qualquer coisa que havia, sobre afogamentos, não sei o que lá, e eu ao sábado fazer um programa com ela. Eu venho-me embora, mantivemos sempre uma ligação muito forte. A dona Filomena era uma senhora 5 estrelas. Entretanto, ela morre. E ela faleceu e aquilo ficou-me sempre. A dona Filomena mantive sempre contacto com os filhos. Estás a ver? Mantenho sempre contacto, Claro. aliás, com Angola eu mantenho contacto. Entretanto, depois desta minha separação e não sei o quê, há uma amiga minha em Poiares, que eu sou de Vila Nova de Poiares, não é? Do distrito de Coimbra, que andava toda a coisa com a menopausa. Pá, tu lês tanto sobre a menopausa, que eu sei, porque eu às vezes falava nisso, né? Pá, podias-me ajudar. E eu, tá bem, diz-me lá o que é que se passa, se eu puder. Lá estivemos a conversar, não sei o que, eu vou para casa e a pensar assim, fogo, pedir-me ajuda por causa da menopausa. Como é que eu vou ajudar esta tipa quando eu precisava que alguém me ajudasse, que eu estava no buraco, completamente. Tinha sido quê? 2 meses, ou nem isso, depois de ele ter saído de casa e não sei o que, eu estava mesmo, disse, como é que eu vou ajudar esta fulana? E lembro-me e faço um vídeo. Passei um vídeo daqueles, gravei um Normal, vídeo, ok. falar na menopausa. E ele teve tanta visualização que tu não estás bem a ver. E eu disse, ai, se calhar é isto. E É começa isto a que tem que fazer fazer. vídeos, começa a ver coisas da Cláudia Raia, estás a ver? E começa a fazer a Sim, minha sim, nora a eu adoro. filmar e o meu neto a filmar, noites de calor, noites a mudar de... Bem, aquilo era visualizações, se era de homem, se era de mulher, não interessa. Eu cheguei, houve um deles, teve 17 mil assim, que estão assim, uma coisa assim. Epá, e eu começo e alguém me fala em fazer um direto. E eu disse, eu vou fazer um direto e vou homenagear, tanto que nesse primeiro direto eu falo nela. Isto é a homenagem que eu tenho. Minha filha, as filhas estavam a assistir em Angola. Eu vou homenagear a pessoa que me deu a mão a primeira vez e que vai ser ela a dar-me a mão a segunda vez sem coisa. E então eu disse, eu vou fazer o de mulher para mulheres em homenagem à Dona Filomena. E é em homenagem a ela sempre, porque era uma mulher que todos os dias dava a voz por as mulheres, percebes? E era um exemplo de uma mulher, e em África não é fácil. Ela era Uhum. mestiça, era mulata, portanto, opá, era um exemplo de luta, e eu de mulher para mulheres, que fala um pouco de tudo, que fala um pouco do que muitas mulheres não conseguem dizer, percebes? Uhum. E depois eu tenho dias mais atrevidos, sou Claro. muito criticada, muito Porque também, criticada. digamos que atacas os tabus que a sociedade Eu impõe, tiro os digamos tabus, assim. pronto, mas depois tu tens aquele lado das tuas amigas, pessoas mais íntimas, que te criticam porque acham que tu queres Claro, brejeira, porque acham que tu estás a perder. Não estou a perder nada. E quando criticam, na minha opinião, porque eu também tenho 55 anos, não sou nenhuma garota, tenho muita estaleca de vida, porque andei já por muitos países, já passei por muito, tanto, e felizmente tive para trás com meu pai, com os meus pais, pronto, tive umas bases diferentes. E é assim,
Eu sou aquilo que elas nunca conseguem ser e que queriam ser. Então a melhor forma de me atacarem é: estás a fazer uma figura ridícula, estás a mostrar que andas à procura de homem, estás à procura. Eu não estou à procura de nada porque é um programa para mulheres. Portanto, eu se quiser E homem às não vezes preciso até ir para o usa meu uma idade. programa. Uma mulher da tua idade já não devia fazer isso. Às vezes também dizem isso. É... Exatamente, Gonçalo. Eu não estou a fazer isso para me mostrar. Se eu me quiser mostrar, eu tenho como. Entendes? Aquilo é mesmo para mulheres. Claro, E o problema não é esse. Às vezes aquela minha maneira de responder e o que eu faço a seguir, o que é? É o que me estão a provocar para o outro lado. Tu já tiveste a oportunidade de estar comigo na rádio e a ver, e tu vês o que elas sim. me provocam a escrever. Percebes? Sim, sim. Aí E é que vejo está. alguns É diretos isso que também, elas vejo que querem. elas provocam. Exatamente. Tu tens mulheres de 30, mas tens mulheres de 80 a assistir. E as de 80 escrevem assim: que bom que foi, ri tanto. Estás a entender? É isso. Eu Claro, quero passar a mensagem, mas também quem está do outro lado. Eu posso dizer que no desta semana que passou, o tema era interessantíssimo e vou lançar uma petição sobre esta situação, ver se conseguimos ter nos centros de saúde médicos uh, da menopausa, que acompanhem a menopausa, porque há uhum, possibilidade disso e que os medicamentos sejam comparticipados. Pá, não dá em nada, não interessa. Vamos fazer barulho. Alguém, pode ser que alguém claro. nos ouça. Também se não ouvir, azar, mas fiz. E eu posso-te dizer que visível, como tu sabes, estavam 20 ou 30, mas depois, o que estava por trás, aqueles que Sim. passam e que vão ver ainda em direto, chegaram a estar 600. O que já foi visto após, Fora as portanto, o pessoas que gravado, veem depois. no TikTok já foram quase 700, no Facebook, outros, estás a entender? Isso é muita gente para uma É, pessoa só. Percebes? Portanto, é eu mesmo. não quero saber aquilo que é que acham de mim. Eu continuo a ser eu. No tema, claro que no meio do tema sério eu meto a parvoíce, porque eu tenho lá sempre alguém. Mesmo que não escreva ali, eu estou a receber mensagens. Percebes? Claro. E diz qualquer coisa. E rim, que é isso que elas gostam também. Epá, tu podes, assim, eu fui criada no salto. Estás a ver? A andar de salto alto. Mas a base de educação que tive foi essa. Mas eu consigo descer ao chinelo. Entendes o que eu quero dizer? Porque eu vivi num Sim, país onde se anda de chinelo. E tu tens, para sobreviver, tu tens que saber descer ao chinelo, senão não sobrevives. E claro. isso dá-te estaleca para isto tudo. E, normalmente, eu costumo dizer, normalmente as mulheres que me criticam são aquelas que tu viras ao contrário, olha, a expressão mesmo é, tu viras assim e nem um euro deitam, nem um cêntimo. Percebes? E quando se Porque aponta um dedo, realmente, tem-se três a apontar para nós. exatamente, porque o chamado jet set, e é muito fácil tu veres por a nossa sociedade portuguesa, quem é que as pessoas associam a um jet set português? Uma Sinha Jardim, uma Lilica Nessas. Sim, Essas senhoras, viradas ao contrário, têm menos que eu e tu. Se calhar a tua mesada tu tens mais no banco que elas. E tu tens o verdadeiro jet set. Eu felizmente tive acesso a isso. O verdadeiro jet set é uma bibapita. E tu vês a bibapita a fazer o quê? As maiores loucuras de todos os tempos. Se tu reparares, vai ver como é que a bibapita funciona. O que é que ela faz? Ela vai à loja da esquina da amiga que vende roupa, que tem uma ganda panca, e ela veste ali, despe e mostra e faz, e vai com não sei o quê. E essa sim essa sim é o jet set. Essa sim, quando és convidado para, por exemplo, uma Fátima Lopes, um, um, um desfile, tu vê-las lá, e tu vês, há separação, tu vês uma Lili Canessas e não sei o que lá, porque já é uma questão de respeito, mas vê-las de um lado, depois vês realmente quem é o jet, a malta que vai comprar, sim. entendes? E é isso, tu tens que saber estar, só, mas elas, tanto sabem estar no salto alto, como no chinelo, e é isso que tu tens que saber estar. Porque eu lido com mulheres, assim como nós estamos, não é? Com mulheres de todas as classes sociais. Uhum. Tu não sabes, as pessoas não se medem por a carteira, medem-se por a estaleca de vida, por o que já viveram, as vivências, Pela certo? trajetória. E, Sim. exatamente. E eu, felizmente, pá, tenho, trago uma bagagem muito grande.
muito grande. Eu posso te dizer que eu já fiz tudo, eu era professora de natação, já estive ligada, eu já fiz secretariado do tribunal, eu já passei por várias coisas na minha vida profissional. O que eu gosto mesmo é água, não posso, pronto, devido a problemas de ouvidos, mas pronto, tudo bem. Mas é isso que essa é que é a minha paixão. Eu fui ligada a bombeiros, eu fui ligada à política, epá, uh, já passei por isso tudo, mas eu gosto de ser eu assim, eu consegui estar com toda a gente, estás a perceber? Sim. Porque nós temos que saber, epá, não é Saber mostrar, lidar com toda a gente. exatamente, exatamente, nem toda a gente é igual e eu acho que é isso que me distingue talvez, ou me diferencia de muitas mulheres. Uhum. Entendes? Sim. É basicamente isto. Eu E farto-me falar. no teu programa, qual é o tema que tu mais gostas de falar? É a menopausa, é o romance, as histórias? Que é? Opa, tem um bocadinho de tudo. Se tu me perguntares o que é que elas gostam de falar, eu vou-te já dizer, é de sério. Tudo que tenha a ver com a parte sexual, pá, elas coisas, então picam-me para eu me destravar. Percebes? Eu digo aquelas Sim, sim, maluqueiras a sim. rir, que não deixa de ser brincadeira, porque é isso que lhe dá, porque é isso que elas não conseguem falar. Claro. Percebes? Porque E assim, ali a mulher conseguem, ali é portuguesa, um espaço aberto para falar. exatamente, através de mim. Através de mim. Uhum. A mulher portuguesa, se for uma brasileira a falar sobre isso, elas acham nojento. Uhum. Para a É. mulher, para a mulher Anda sempre portuguesa, de lado, infelizmente, é. as brasileiras, pronto. Mas se for uma portuguesa a dizer a mesma coisa, a coisa já é vista de outra forma. Estás a entender? Aceitam, Sim, aceitam e entram. O que é? Não conseguem entrar na totalidade, porque é o tabu. Mas se tu falares por elas, elas riem e ficam contentes. Entendes? E sim. depois o que me interessa é aquilo que. Não é aquelas mensagens que tu hoje vais ver o direto e vês lá corridas, não. É as que eu recebo. Eu, quando fiz aquela brincadeira das escapadinhas, daquelas Sim, brincadeiras, quem sim, deu lembro. escapadinha, tu não estás a ver as histórias. Olha, eu ria sozinha quando recebia as mensagens, pá. Eu dizia assim: Eu como vi é esse que é direto daí, é possível? muito bom. Isto, pronto, é muito A bom. Aquilo sério. era tudo histórias reais, tudo. Coisas mais, sei lá, e elas nenhuma das que eu li tiveram coragem, só tens ali, tive ali duas ou três, e é engraçado, malta que viveu em Angola. É diferente. Sim, Quer tu queiras, quer não. A abertura lá, tu é vives mesmo o diferente. português de forma diferente. Sim, sim. E Uhum. essa, pá, é o tema que elas mais gostam. A menopausa, depende. Depende do que for. Eu tenho que lhe dar sempre aquele toque alegre. E Claro. aquele meu lado, estás a perceber, para elas Descontraído poderem rir. também. Exatamente. Senão, não dá. Tu começas a vê-las a ir embora. Percebes? Sim, Tu começas a ver sair. E não é isso que eu quero. Eu quero mantê-las. Eu não faço figura nada de parva. Eu não sou nada disso. É o que eu digo, pá. Às vezes. Mas também é assim, ó Gonçalo, eu também quem me interessa, as críticas é daquelas que realmente me veem, que entram no programa no início e vão até ao fim. E são aquelas que pegam e o partilham, e partilham, e partilham. Estás a sim. entender? Pá, criticar é fácil. Não É. é? Criticar é Criticar é fácil. muito fácil, Agora, fazer é de mais fazer difícil. e teres a espontaneidade de conseguir estar ali uma hora a fazer e seres tu, ser autêntica, porque é assim, tu não me conheces na Entreter realidade, as mas tu viste pessoas durante uma hora é muito uma difícil. hora não é É fácil. E muito tu difícil. vês assim, e manter 600 pessoas não é fácil, não é? Não. E tu vês assim, tu viste onde eu vivia, é uma vilinha, e tu saíres à rua e toda a gente vir ter contigo, adorei. Opa, adorei. Ai, tu és demais. Opa, estás a ver? E principalmente mais velhas. E essa é que é a parte boa. Que é as que não te criticam. É aquelas que te dizem assim, continua. Porquê? Porque nunca puderam fazê-lo. Não és mais novas. Estás a Sim. entender? Eu fiz um texto, eu agora optei por começar a fazer uns textos. Eu fiz um texto esta semana e eu recebi o telefonema de uma pessoa, de uma mulher, por causa de eu ter dado o exemplo do João Carreira, que é meu amigo pessoal, além do meu cabeleireiro, é meu amigo pessoal. O João criou os preços que tem e a linha que tem acessível porque ele acha que todas as mulheres têm o direito de se sentirem lindas. E não é só as ricas.
nem as médias, toda a gente tem direito, por isso toda a gente lá paga por igual e acessível. E eu dei o exemplo do João. Portanto, ele criou algo acessível, que era o que o nosso Estado havia de criar, visto a menopausa estar a ser um problema cada vez maior, porque cada vez está a acontecer a mulheres mais novas. Porquê? Porque cada vez temos mais doentes oncológicas mais novas. Sim. Que é isso que as pessoas não percebem. Portanto, e a menopausa automaticamente está a vir mais cedo. Pronto. E por isso eu acho que devia começar a entrar no serviço, no plano de saúde do Ministério da Saúde. Mas ninguém liga nenhuma. Tu vais a um médico, vais ao centro de saúde e tens que aguentar. Isto não se tolera. Então, é assim, se a dizer assim, muito séria, ninguém liga, então vamos dar aqui, vamos mexer com isto. Pintei o lábio de vermelho, podes acreditar que no dia a seguir eu vi tomar café à vila e apareceram meia dúzia delas com os lábios pintados de vermelho, porque eu disse, vamos nos manifestar com os lábios pintados. Estás a ver? É uma Sim. vila pequenina. Ok. Quem é que não terá pintado por o país todo? Tanta gente que me mandou mensagem e que eu sei, e que eu vou ver, não é? Tu consegues ver quem andou a ver e não sei o quê, mais ou menos, tanta mulher, quem é que não terá pintado os lábios de vermelho no dia a seguir? Não sei. Com certeza Vamos ver. muitas. Vamos ver o que é que vai dar. O que é que vai dar? Uhum. Mas é assim, essa sou eu. E não me vou calar, sabes? Não vou. E fazes bem, e fazes Este bem. tema Há é temas um que são tema que eu muito vou lutar. importantes. São muito importantes Exatamente. serem falados. E por isso, É, é que eu vou fazer o meu programa novo, que vou lançar aqui em exclusivo o nome do programa, que vai se chamar Completamente Sem Filtros, e um dos temas do programa, que tu vais ser minha convidada no segundo episódio do programa, para falar sobre a menopausa. Porque ainda acho que a menopausa é um tema muito tabu. Porque ninguém, assim, há muito poucas pessoas a querem falar muito sobre aquilo que estão a passar com ela, e sabes porque é que as causas e tudo. Tu sabes Há porquê? Porque o muita maior coisa. problema na menopausa, independentemente das dores articulares, independentemente destes calores Os calores, insuportáveis, sim, independentemente da irritabilidade, independentemente do mau humor, é o sexo. A libido é um problema. E é um problema de muitos divórcios, porque os homens não entendem. Eu vivi isso. Diz que não foi a causa. Não sei se foi, também já não me interessa. Mas, de certa forma, foi. O que me levou depois, como eu não conseguia dar-lhe o que ele queria, porque era um homem muito mais novo que eu, porque eu não sabia explicar, eu fui ao médico comigo, a vários médicos, assistimos já à peça da Cláudia Raia, interagi com a Cláudia Raia, fui eu a escolhida no público, e portanto achou que não, lá inquisinou comigo, né? Lá vai-se lá saber porquê. Eu tenho o nome dela, Teresa Cláudia, é o que ela faz, as duas personagens, é a sim, Teresa e a Cláudia. Pronto, foi muito giro. Eu fui acusada de, não percebo, porque eu depois, para compensar, comprava tudo. Gastava, eu estava em casa, eu também sei fazer a ponta de uma mulher que sempre foi muito ativa, vê-se fechado. Nem te apercebes. Percebes? Anulas-te sem te aperceberes. Uma fulana que foi para Angola, passou a fronteira da Namíbia para Angola, a pé com lixo até aqui, que voou num avião, para vir para Benguela, num avião de Ongiva para Benguela, num avião militar, com galinhas, com cabras, com bolo de noiva, com. Estás a ver? Estás a ver? Então, eu tinha problemas de uma mulher que se sente depois fechada, oprimida. Portanto, como é que tu compensas a pessoa? Se podes, se te dão coisa para isso, tentas compensar de outra forma. E é como muitas fazem. Ou se calam, percebes? Ou se calam e começam, e lá vem a dita depressão. Um outro direto que eu fiz é solidão, criam uma solidão que não é solidão, tem gente, mas ficas numa solidão profunda porque não consegues porque aquilo não funciona assim. Isto, tu és rapaz, mas é assim, tu estás até cheio de pica, não, hoje vai ser. Os necos dizem assim, hoje pensas de manhã, tem que ser, hoje tem que ser, preparas tudo, tem que ser. Ai, vai ter que ser. Chegas à cama, vai ter que ser, ou lá como for. Um toque sim. O corpo dá-te daqueles calores, por exemplo, aquilo é automático, portanto, lá está, é a parte hormonal, não é? As sim. hormonas que vêm. É impossível.
Porque o calor, a forma como tu te sentes, já não consentes que ninguém te toque e ficas tão irritada, tão. É um sofrimento, ninguém faz ideia, é um sofrimento. E a mulher não quer isso. A mulher não quer viver assim, pá. E Pois normalmente não, até são minhas ninguém eu já quer, tenho acho. 55, mas ninguém quer. E agora tu repara lá, o homem na andropausa normalmente tem problemas de próstata. É onde mais Uhum. problemas eles vão ter. Tu no Serviço Nacional de Saúde tens endocrinologistas, toca de fazer examezinhos antes, preparar os senhores, para só não vão se não querem. Para a mulher, onde é que está? A consulta da pré-menopausa, ajudar a mulher a preparar-se para o que vem aí. Não há. Não há. Nem os Pois. ginecologistas se preparam para isso. Agora eles já começam a falar, eles, mas quem não pode ir a um privado, ao ginecologista? Como é que faz? O médico de família diz que tem que aguentar porque é assim. Ah pá, não me posso calar. Não me posso É. calar, Gonçalo, eu tenho E que quando fazer tem barulho. consultas, não é? E Muitas quando vezes tem tem que esperar muito consulta. tempo. É Exatamente, muito complicado. exatamente. É muito complicado. Portanto, não me calo em Há gente que relação passa a pela isso, menopausa e que não tem sintomas nenhuns, mas há outra gente, há outras pessoas que mas sim, muito poucas. têm Em muitos 1000 tens sintomas. uma. Em 1000 tens uma. Estes são 150 os sintomas, só para tu veres. Claro que Deus nos livre que a gente, Pois. uma tenha Tem a tudo. todos, Mas é do mesmo. sintoma mais estúpido, desde secura de olhos, a cócegas nos pés. Pensa, opa, coisas estúpidas, como é que é possível? Uhum. Então não nos podemos calar, não podemos. Se a minha missão, neste momento, depois disto tudo, e continuo desempregado, porque ainda estou nesta fase de transição que ainda não tive. Porquê? Porque inquisinei que havia de mudar de distrito, lá está o quereres agarrar-te a coisas e fazeres tudo no ar para superar a dor que estás e o abandono e whatever, chama-lhe o que quiseres, só fazes as neiras, ou não. Então inquisinei que queria vir porque eu não queria viver lá. Nem naquela Claro. casa onde tinha recordações e a casa era minha, então toca de fazer, estás a ver? E agora? E agora tenho que esperar para vir para ir para outro distrito, começar mesmo do Uhum. zero. Tal e qual como fui para Angola começar do zero e fiquei do zero e pronto, e hei de começar. Nem que bala Uhum. bascada. Para mim, eu fui Claro. para a Inglaterra sozinha. Eu fui para a Inglaterra sozinha, caí numa cidade e entrei a trabalhar num hotel sozinha, de carro. De carro. Portanto, não é aqui que eu vou ter medo. E se tiver que sair do país, novamente não queria, desta vez não queria, porque pá, tenho um neto bebê, tenho os meus netos, opá, já não queria, já não me sinto com. Não é Preparada para força, isso. é vontade mesmo de deixar os meus para ir começar. Não, acho que o meu país há de me proporcionar eu ter alguma coisa para fazer. E vamos falar, né? Estiveste a falar sobre não querias mudar de país e tudo mais. Como é que foi a seres mãe? Como é que está a ser avó? Qual é a diferença para ti? Diz-me. Ser mãe, eu fui mãe muito nova, fui mãe da minha filha aos 18 anos, e dele aos 22. Foi a melhor coisa que eu pude ter aos 18 anos, foi uma gravidez não planeada, como é óbvio, né? Com 18 anos, não é? Mas Uhum. fora de questão sequer abortar ou algo parecido. Foi a melhor coisa que eu posso ter tido, foi a minha filha, e o meu filho depois nasceu até numa altura muito conturbada da minha vida, que a minha mãe faleceu 3 semanas antes dele nascer, e tinha muita coisa de o ver, e pá, foi um momento também muito difícil o nascimento dele, mas foi a melhor coisa, independentemente do pai me ter dado muito trabalho, eles os dois foram a razão, sem dúvida, da minha vida. É um amor incondicional, vivi para eles, são pá, o mais importante da minha vida são os meus filhos e os que melhor me conhecem. Pronto, não tem explicação. Depois vamos muito unidos, os três, portanto, são quem melhor me conhece e eu às vezes não os ouço. Principalmente ela, como mulher, nós entramos muito em faísca, Uhum. mas ela às vezes avisa-me muito até sobre amizades, porque eu sou uma pessoa que para mim toda a gente é boa. Toda a gente é boa. Eu não te conheço, mas tu és um bom menino. Eu vi a tua mãe uma vez por coisa, é uma ótima senhora. Epá, eu não conheço, para mim toda a gente é boa. Depois às vezes levo por cada uma, tu não estás bem a ver. É É, cada desilusão, pronto. E às vezes ela avisa-me. Às vezes ela avisa-me, é mais nova, às vezes veem as coisas de outra forma e eu nunca acredito nela. Depois, olha, depois eu avisei-te, não sei o que, tenho que começar a acreditar mais nela. Portanto, é. foram o melhor da minha vida, são por quem eu dava a vida por eles os dois, sem dúvida. Depois vêm os netos.
que são o segundo amor. Não sou a favor daquela dita frase, avó é mãe duas vezes. Não, não. E amor da avó é Avó é maior avó. que o de mãe. Não. Amor de mãe é único. O amor, aquele amor incondicional é para os meus filhos. Eu adoro os meus netos, eu amo os meus netos. Mas não é igual. O amor, aquele amor é por os meus filhos. Opa, porque são meus, aqueles é que vieram de mim. Os meus netos já é, entendes? É o amor já da minha filha. Não, meu, eu nunca vou poder, não há cá a segunda mãe. Eu já quando era nova, eu ficava danada quando a minha sogra diziam isso. Eu ficava bruta, não, a mãe sou eu. E é verdade. Amor de mãe é só um. O amor que se sente por um neto não tem nada a ver. É grande. O que é que tu achas é que temos mais paciência? Sim, é outro, estamos noutra fase da nossa vida. Não é que seja o meu caso, mas pronto, mas eu estou uma avó para a frente e pronto, e não sei o quê. Mas é um amor muito diferente. Opa, os meus filhos são o meu suporte, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Uhum. Às vezes é como te digo, tenho que aprender a ouvi-los mais. Ele é muito ponderado, leva-me na parte financeira, na parte não sei o quê, mas ele sabe que eu que sou também uma pessoa controlada. Ela mais nesta parte, porque acha que, porque eu entro, lá está, porque eu dou-me um ar de graça e lá vou eu. Para mim já são as pessoas que são as maiores. E depois levo por tabela e sofro e tenho que levar. E ela tem razão. E ela tem razão. Mas são quem melhor me conhece e quem sabe realmente todos os meus projetos e todas as minhas coisas. E quem me dá na cabeça. Depois tenho duas amigas muito especiais, a Teresa Fernandes, que é alguém que me acompanhou em Angola na minha separação, é uma pessoa mais velha, é uma pessoa que é como uma irmã mais velha, porque o meu irmão faleceu mais velho, eram rapazes, portanto tenho o resto, também tenho mais novos, mas é homens, não é a mesma coisa, e ela foi o meu suporte, é o meu suporte. Tenho outra mais nova que eu, a Telma, que vive em Mafra, que pá, sabem tudo. Aquelas pessoas que viveram comigo, os bons e os maus, porque vivemos em Angola, e Angola, Uhum. as amizades de Angola, as amizades da África é diferente daqui. Nunca mais, esse elo nunca mais se corta, percebes? E ficou. São aquelas amigas que eu sei que estão ali. E tenho a Cláudia, que são amigas, que é outra que acompanhou muito este processo da minha separação, esteve sempre ali, que também estava a viver um problema, e eu suportei, e elas, pronto, são aquelas a que a minha filha diz que está tudo bem. Pronto, mas a gente precisa também disso. Mas são os meus filhos, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O resto das pessoas vão sendo conhecidos, pessoas que vão entrando na nossa vida e vão saindo, e vão entrando e vão saindo. Claro. Uh, pronto. Acho que isso faz parte da vida de toda a gente. A Sim, gente conhecer, acho que é isso. é. E tu também já tiveste vários projetos, já organizaste um concerto, certo? Ah, Em Poiares e mas tudo isso já mais. vem de trás. Eu fui relações públicas numa discoteca durante 2 anos e meio, também. Conciliava dois trabalhos, ou três já ao mesmo tempo, já nos era às piscinas, já organizava excursões e era relações públicas numa discoteca que metia 2.000 pessoas ao sábado, não brinques. Eu fazia festas mais estúpidas que possas imaginar, a Porca e o Parafuso, a da Bolacha Maria, que andou toda a gente uma noite inteira para saber o que era a Bolacha Maria, e no final eu dei um pacote de Bolacha de Maria a toda a gente. E era a festa da Bolacha Maria, portanto, enchi a casa à custa da curiosidade da Bolacha Maria. Tenho contactos com artistas, ainda agora este fim de semana tenho a possibilidade, tenho amigos ligados à área da música. O Toy, estive com o Toy, meu neto é fã número 1 do Uhum. Toy, por incrível que pareça. O meu pai é amigo pessoal do Toy, tinha de jantar com ele, não sei o quê, eu queria proporcionar ao miúdo ele poder estar com ele e estivemos, ele cantou para ele as músicas que ele era fã e pronto. Agora vai haver o tributo ao Michael Jackson, também Sim. tenho contacto com a pessoa que está a produzir o espetáculo, também porque o meu outro neto e a gente todos, quem é que não gosta de Michael Jackson, né? Acho que é também Tu uma. foste ver o filme? Eu não Ui, fui, logo, não, logo, logo, não logo, vai, consegui. vai, vai, que é muito bom, é muito bom. É sério. Não, Eu tenho que é ir muito ver, a bom, sério. Eu estava é muito mesmo para bom. ir, só Quem que depois eu fui gosta, ver. vai ver É, que não é para lhe limpar a imagem, esquece lá isso.
É Falar mais tudo sobre a mentira. carreira também, né? É o que não, não. Mais da Sobre a música infância dele, o que ele sofreu para. Porque a também, imagem que se também. criou dele, tu vais perceber que não há nada de pedofilia ali. Portanto, vai ver o filme porque tu vais ver depois no final vais-me contar. Não, que tinha que ir ver. E estou ansiosa por esta parte do tributo que ele disse, ainda estive com ele ontem. Ele faz produção de espetáculos mesmo. E eu fui-lhe agradecer também a ajuda, independentemente do meu pai, porque o meu pai é uma cabeça no ar, e não coisa, mas por causa do miúdo, e ele disse: Papá, vamos ter aí o. Queres bilhete? Queres vir comigo? Não sei o quê. Oh, claro, não, olha mais, então Ai, não quero, não, pronto. claro. Obviamente, não é? Pronto. Mas pá, são esse tipo de alguns contactos que se vai ter, mas o meu foco neste momento é a minha casa, a mudança, começar a trabalhar as papoilas e o que vem aí, porque vem aí muitas novidades, estou a trabalhar nisso. Então, esses são os Uh, teus projetos novos, digamos assim, do São os futuro. meus projetos novos. Sim, haverá por aí mais um ou outro, mas fica na gaveta, saberás na hora certa. Te E prometo que podem vais ser saber dos através das primeiros redes a saber. sociais, não é? Teresa Podes depois Soares, saber. podem seguir no Podem Facebook, no seguir, Instagram, Teresa no Soares, TikTok, exatamente, o não é? TikTok, Que o nelas programa também todas. vai continuar, é às Vai quartas-feiras, quem continuar. quiser assistir. E De também o mulher público para da Teresa mulheres. Soares que veio aqui assistir o programa, sejam muito bem-vindos, inscrevam-se aqui no canal, Exatamente. E cliquem no aceito, like, olha, tudo Gonçalo, mais. e aceito quem quiser dar sugestões de temas. Claro, Homem, mulher, não interessa. O que interessa é que a gente fale das coisas, sempre com muito respeito. Quando entram homens, eu digo sempre, aceito qualquer, não tem problema nenhum, desde que, nas minhas regras, na base do respeito, porque homem, que não deixa de ser um programa para mulheres, sim. ok? E a gente falar com mulheres, portanto, em termos de mulher, a vocabulário de mulher, não é? Que entendemos, portanto, é assim, eu aceito que eles entrem, e entram alguns, Mas com mas respeito, com respeito, caso com contrário, bloqueio respeito. tudo. Exatamente, É, exatamente. pronto, queres dizer Tu mais és alguma sempre coisa agora no bem-vindo, és final? sempre um menino que participa muito, portanto, és sempre bem-vindo. Obrigado. Oh, E queres dizer mais alguma coisa para as pessoas que estão a quero-te assistir? agradecer, quero dizer que te sigam, quero, quero te desejar o melhor que possa haver. Que todos os teus sonhos se realizem nesta área, que tu consigas ir longe. Se eu puder de alguma forma estar presente contigo para te ajudar, não a mim, eu não preciso de me divulgar, eu preciso que tu é que estás na idade de e que tu tenhas todo o sucesso no mundo, o que depender de mim, cá Obrigado. estarei para entrar contigo. Acho que és um menino excepcional, és um exemplo para os meninos da tua idade, fazes coisas fantásticas que eu sigo sempre, sempre que eu coisa, tu há de ver, eu ando lá sempre, não é às vezes quando quero, mas é quando posso, e portanto acho que é assim, que não deves desistir, eu deixo isto para ti e para quem nos está a ouvir, que te continua a seguir, que te incentivem também porque a gente somos incentivados por quem nos ouve e por quem nos vê, e nunca desistas, não é por ter dois ou três só, não interessa, hoje são dois ou três, amanhã são 10, não É, desistas, não amanhã é interessa. mais. E as críticas nunca são críticas de É uma alguém que forma te também de quer bem, aprender. não são construtivas, não são. Há Algumas são, críticas, outras não, algumas claro. são, mas é muito pouco. E se tu sabes de onde elas vêm? Vêm da tua mãe, do teu Sim, pai, entendes? Porque as outras não são. entendo. Estás a entender? É para te cortar. Entendo. Portanto, não vais nessa. Não vais nessa. Ser tu próprio, que é aquilo que eu faço. E tão criticada sou, mas não faz mal. Eu sou assim. Tá bom. Pronto. E continuas. E eu também vou Exatamente. continuar. E não foi assim que tu gostaste de mim. Pronto. Então é Claro, isso. claro. E foi tão bom o nosso encontro. Foi. E E vai comecei a ser. conhecer-te E vamos mais. ter mais. Eu vindo para aqui, tu vens aqui ao meu cantinho, ainda vamos fazer daqui uns diretos à noite e tudo. Vais ver. Vamos. Vamos Vamos. sim, vamos sim. Há de ver aqui alguns projetos entre nós os dois. Claro que Como, sim, por claro que exemplo, sim. o programa que vem aí, que vais participar nos episódios. Quem sabe mais. Como tu quiser, Mas. como tu quiser. Estarei sempre aqui para ti. Desejo Obrigado. tudo, tudo, todo o melhor que possa haver. A sério. E não desistas. Obrigado. Nunca. Nunca. Ok? Fica bem e Tudo ficamos por bem. aqui. Até para a Obrigada. semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijinho. Fica bem. Tchau.